não são quentes e nem são frios. Vocês são mornos. Amados, o morno não é o frio ficando quente. O morno é o quente ficando frio. Quando você esquenta o leite lá para o seu filho lá, que é um bebê. Aí você põe ali na mão, está quente. O que você faz? Porque você põe na água, você vai colocando água fria naquela água para poder esfriar o leite. É assim que você faz. Você vai esfriando. Então você vai mornando, trazendo o quente para o frio. Então o morno não é o que estava frio aquecendo. O morno é quem estava fervoroso, mas está o quê? Apostatando. O morno é a homeostase. O morno é o abandono do primeiro amor. Sabe qual é o problema aqui? É quando a gente vai se desviando aos poucos. É quando a gente vai relativizando santidade aos poucos. É quando a gente vai perdendo o temor aos poucos. E isso acontece conosco. E isso aconteceu conosco. Com muitos de nós. É quando a mudança não é do dia para a noite, mas ela é gradual. E meus irmãos, o problema não é quando se perde, mas é quando se abandona. E aí a gente não vai percebendo a mudança. João 10:10, o que o Senhor diz? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então preste atenção, na nossa versão em português, na João Ferreira de Almeida, ela usa o verbo roubar, mas na versão espanhola, ela usa o verbo furtar. Há uma diferença enorme entre essas duas palavras. Furtar no grego é klepto, com K. E klepto no grego também é furtar. Qual é a diferença? Roubar é quando eu tomo à força. Furtar é tomar sem que a pessoa perceba. Então o que Jesus estava falando é sobre essas pessoas que estão perdendo, mas não estão percebendo. Pessoas que estão abandonando, mas não estão percebendo. Pessoas que não param para analisar, para fazer uma autoanálise. Quando Paulo diz para nós ali na ceia, olha, examine-se o homem a si mesmo, ele está dizendo o seguinte, olha, verifique se você está sendo de verdade ou se você está sendo uma farsa. Verifique se você não está abandonando aos poucos. Se o primeiro amor não está sendo deixado. Meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós aprendemos a fazer o que um crente faz, mas nós não amamos mais Jesus. Você vai seguir o rito tudo. Você vai vir na igreja, você vai participar de reuniões, você vai orar, você vai ajoelhar, você vai participar da ceia, você vai ter o mesmo linguajar crentez, só que você não ama mais a Jesus. Tudo que é uma performance religiosa você sabe fazer. Mas aí o amor a Jesus não tem mais. Éfeso não tinha abandonado isso, mas Jesus está dizendo o que para eles? Vocês continuam a fazer tudo que um cristão faz, tudo. O único problema é que vocês não me amam mais. Senhor, tem como recuperar isso? Tem. 3 etapas. A primeira, lembra-te de onde caíste. O texto não diz assim, ó, lembra-te onde caíste. Não, ele diz, lembra-te
de onde caiu. Esse de faz uma diferença enorme, ele muda tudo. Porque lembrar onde caiu trata-se de um lugar. Lembrar de onde caiu trata-se de altura. Lembrar onde caiu é olhar para trás, mas lembrar de onde caiu é olhar para cima. E o Senhor não está falando aqui de um lugar, Ele está falando de uma dimensão. O que Ele está dizendo aqui é o seguinte: Éfeso, lembre-se da dimensão que vocês já estiveram e da dimensão que vocês estão hoje. Lembrem-se da comunhão que vocês vivenciaram e da comunhão que vocês vivenciam hoje. Lembra da comunhão que vocês tinham. Qual é a comunhão que vocês têm hoje? Lembrem da pureza que vocês experimentaram e da pureza que vocês ainda têm hoje. Lembrem-se de quem vocês foram um dia e quem vocês ainda são hoje. É um olhar para cima. Lembre-se de onde caíste. Quando nós lemos isso na Bíblia, automaticamente a gente já procura um lugar. Ah, aquele dia tal. E não é disso. Lembre-se de quem você era. Como você era. Segundo lugar, arrependam-se. Sabe qual é um dos grandes problemas do nosso tempo? Nós temos duas coisas que se parecem muito, mas elas não são a mesma coisa. Arrependimento e remorso, eles se parecem demais. Os dois produzem em nós consciência de erro. Ambos produzem em nós a tristeza do erro. Mas só o arrependimento traz mudança. Só. Remorso não traz mudança. Remorso traz consciência de erro, arrependimento também. Remorso traz ali, produz a tristeza de erro. O arrependimento é a mesma coisa. Mas trazer mudança só o arrependimento traz. Alguém que vive remorso sabe que errou, entristece pelo erro, mas ela não muda. Sabe quem viveu um remorso na Bíblia? Esaú. Esaú chorou ali a perca da primogenitura. Ele chorou a perca. É um problema terrível lidar com pessoas que choram pelo que perdeu e não pelo que errou. É um problema terrível lidar com uma pessoa assim. A Bíblia diz que Esaú procurou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas buscasse, assim que está na Bíblia. Não encontrou. Por quê? Porque o tempo é um lugar. Quando ele transfere a bênção ali para Jacó, ele busca lugar de arrependimento. Só que nós não temos como voltar ao tempo. Nós não temos como voltar ali no momento da decisão para consertar. Então, a questão é o seguinte: se você tem uma oportunidade de viver, e se você pode viver de forma correta, por que então desperdiçar essa forma certa de ser vivida? Se nós não podemos voltar ao tempo porque decidimos errado, então por que decidir errado, caminhar errado, viver errado? Se
nós não podemos voltar. Por que nós tomamos essas decisões? De viver errado, de caminhar errado, de seguir errado. Por quê? Não temos mais como voltar. Ainda com lágrimas chorasse. Só que lágrimas de remorso não faz o tempo voltar, meus irmãos. De arrependimento, sim. Com Ezequias foi assim. Com ele foi assim. Isaías vai lá, o profeta Isaías vai até o rei, até Ezequias, e diz o seguinte: olha, coloca a tua casa em ordem aí, que você vai morrer. Você não vai viver. Coloque em ordem a tua casa. O que Ezequias faz? Ele vira para uma parede. E aí ele ora: Senhor, eu não vou pedir ao Senhor cura, não vou pedir tempo de vida. Eu só te peço uma coisa, Senhor. Lembra-te que eu tenho sido fiel ao Senhor todos esses anos. Ezequias tinha sido rei por 14 anos, andando ali diante dos caminhos do Senhor. Deus olha para Isaías: volte lá e diga para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos de vida na vida dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque onde há lágrimas de arrependimento, existe oportunidade de recomeçar.